Fala galera, hoje é dia de Kick-Ass. Kick-Ass é uma graphic novel do selo Icon da Marvel. O selo Icon pra Marvel tá do mesmo jeito que o selo Vertigo tá pra DC. Ela foi escrita pelo Mark Millar e desenhada pelo John Romita Jr. em 2008. Teve também lançamento depois do Kick-Ass 2 e do Kick-Ass 3. Tem, entre o 1 e o 2, existe uma história separada só da Hit Girl, servindo mais ou menos como uma prequela pro 2. Esse vídeo aqui vai ser só do Kick-Ass 1, os outros a gente deixa para outros dias aí. A história se passa num mundo onde não existem super-heróis e é como se fosse o nosso mundo de verdade, assim. Os heróis aparecem só em histórias em quadrinhos ou em filmes, tanto que eles citam nessa história coisas do mundo nosso, como por exemplo os filmes do Quarteto Fantástico ou do Homem-Aranha. E resumindo a história, o protagonista se chama Dave, e ele é um garoto normal da escola dele. Ele não é o mais inteligente, não é o mais burro, não é o mais atleta, ele não sofre bullying nem nada, ele é a pessoa mais normal possível. O pai dele é viúvo, ele tem um bom relacionamento com o pai dele. Inclusive ele comenta que a mãe dele morreu de aneurisma, então ele não tem motivo nenhum pra querer se vingar de alguma coisa ou algo do tipo. Ele é fã de histórias em quadrinhos, o que faz ele pensar por que ninguém no mundo nunca tentou virar um super-herói. E é esse pensamento que leva a gente pra história. Então, senta aí. Senta que lá vem a história. Um dia o Dave tem esse pensamento de por que não existem super-heróis na vida real, porque ele fala que só precisa de força de vontade pra ser um herói, como por exemplo o Batman, tirando dinheiro. Então ele compra uma roupa de mergulho no eBay e ele usa essa roupa como uniforme. E ele usa 2 bastões como armas. No primeiro dia ele sai na rua e ele não encontra nada. Mas chega um dia que ele encontra 3 moleques que estão pichando um muro. E ele vai lá para confrontar esses moleques e eles começam a entrar numa briga. Inclusive nessa parte um dos moleques pergunta: quem que é você? Qual que é seu nome? E o Dave não sabe, ele não tem um nome de herói ainda. E aí o cara fala assim: mas do mesmo jeito você vai ter sua bunda chutada. Kick-Ass em inglês. O Dave apanha muito e ele acaba levando uma facada de um desses caras. E ele sai ali sangrando, cambaleando e, para piorar a situação, ele é atropelado. Ele fica com 2 pernas quebradas, traumatismo craniano, um pulmão perfurado. Ele quase morre ali, só que ele ainda consegue tirar o uniforme dele. Então quando a ambulância chega para encontrar ele, ele tá pelado, ele tá sem roupa. O que faz eles acharem que foi na verdade um assalto. E é desse jeito que é respondida a pergunta de por que ninguém no mundo nunca tentou virar um super-herói. Ele acabou passando por 4 operações em 2 meses e colocaram um monte de placas de metal na cabeça dele por causa disso. Mas com o tempo ele conseguiu se recuperar. E mesmo prometendo pra ele mesmo que ele não ia voltar mais a usar aquela roupa, a tentar essa babaquice que ele tentou, mesmo assim ele tenta de novo e ele sai na rua com a fantasia. Ele encontra 3 caras que estão batendo em um cara só, estão espancando esse cara e ele vai lá pra ajudar porque é covardia, né? E por isso esses 3 caras começam a brigar com o Dave, começam a bater bastante nele. O Dave bate também, mas ele apanha muito, só que ele aguenta muito mais apanhar, porque ele sente 85% a menos de dor por causa das placas de metal que ele tem implantadas na cabeça. Então esses 3 caras meio que cansam e acabam indo embora. Só que tem algumas pessoas ali perto que acabam gravando essa briga e postam um vídeo no YouTube. E ele vira um sucesso total na hora. Ele acaba sendo considerado como o primeiro super-herói da vida real. E aí agora ele se autodenomina como Kick-Ass. Existe uma garota na escola que o Dave é apaixonadinho. É a Kate Delksma.
mas ela sempre ignorou o Dave. Até que eles começam a conversar sobre o assunto que tá na moda, que é o Kick-Ass. Só que a Kate acha que o Dave é gay, mas pra se aproximar dela, ele meio que vai no embalo e ele acaba virando o melhor amigo gay dela. O Dave acaba criando um MySpace pro Kick-Ass para receber as mensagens das pessoas que precisam de ajuda. E ele recebe mensagem de uma garota pedindo ajuda com o ex-namorado dela que tá ameaçando ela depois que eles terminaram o namoro. E ela quer que o Kick-Ass vai lá conversar com esse cara. Ele aceita esse pedido de ajuda, ele vai atrás desse cara, só que a coisa acaba saindo um pouquinho do controle, porque esse cara, esse ex dessa garota que pediu ajuda, ele era um traficante, que acaba não aceitando o que o Kick-Ass fala pra ele na hora e começa a bater no Kick-Ass. Só que bem na hora, chega uma garotinha de 10 anos, com 2 espadas na mão, e ela começa a fatiar a galera ali, literalmente. O nome de heroína dela ali é Hit Girl e ela tá acompanhada do pai dela, que é o Big Daddy. Aquele grupo de traficantes não foi o único grupo que a Hit Girl e o Big Daddy acabaram matando. Eles estão matando vários deles pela cidade e o chefão do crime da cidade, a cidade aliás é Nova York, tá? O chefão é um cara chamado John Genovese e esse cara tá se sentindo incomodado porque o Big Daddy e a Hit Girl estão matando todos os traficantes dele. Eles estão estragando os planos dele, né? Então ele quer de qualquer forma matar os dois. Pela aparição do Kick-Ass, acabou surgindo mais algumas pessoas que se fantasiaram aí e tentaram virar heróis. Só que tem um que ficou mais famoso de todos, que é chamado de Red Mist, ou Névoa Vermelha. E isso acabou meio que incomodando o Kick-Ass, e ele ficou meio com inveja do Red Mist, que ele tava ficando muito famoso. Então o Kick-Ass resolve mandar uma mensagem pra eles se encontrarem. Só que acaba que ele acaba achando o Red Mist um cara super legal, eles começam a virar bastante amigos. E eles resolvem fazer uma patrulha juntos ali aquele dia, e eles acabam encontrando um prédio em chamas. E na frente desse prédio tem uma mulher lá chorando que o bebê dela tá dentro desse prédio. Então os dois entram pra tentar salvar o bebê dela, que na verdade era um gatinho. E quando eles saem de lá com esse gatinho, eles são recebidos como se fossem astros. E todo mundo ama eles ali como se eles fossem heróis mesmo. O Dave tava se achando, e aí de repente ele tá na casa dele e surge no quarto dele a Hit Girl e o Big Daddy. Do tipo, ah, você salvou um gatinho, o que você acha de ir contra a máfia agora? E eles falam que é pro Kick-Ass, junto com o Red Mist, ajudarem eles dois a matar o Genovese, que é o chefão do crime da máfia. E ele vai meio que obrigado assim, porque se ele não for ajudar, o Big Daddy vai revelar a identidade secreta do Kick-Ass. Mas quem são a Hit Girl e o Big Daddy? A Mindy é uma garota de 10 anos de idade e ela é a filha do Big Daddy. Ela tem conhecimento de artes marciais e armas de fogo. E desde a infância dela, ela combate o crime junto com o pai dela. Como eles estão sempre fugindo, se escondendo, toda a educação dela foi feita pelo pai dela. Tudo que ela sabe é voltado contra o crime, para artes marciais, para manuseio de armas, esse tipo de coisa. E o Big Daddy, ele fala que ele é um ex-policial que teve a mulher, a esposa, morta pela máfia e ele quer vingança, então por isso que ele quer matar o chefão da máfia, que é o Genovese. Eles acabam até comparando ele mais ou menos com o Justiceiro. Então o Kick-Ass vai junto com o Red Mist lá no galpão que ele combinou de se encontrar com o Big Daddy e a Hit Girl. Só que quando o Kick-Ass entra lá para encontrar eles, o Big Daddy tá completamente machucado, sangrando, quase morrendo. E o Red Mist aparece atrás dele com uma arma na cabeça dele, falando que tudo aquilo que tava ali já era planejado por ele. Foi tudo um plano, toda essa amizade que o Red Mist fez com o Kick-Ass foi um plano para acabar entrando em contato com o Big Daddy e a Hit Girl para entregar pro Genovese, que na verdade é o pai dele, é o pai do Red Mist. O nome do Red Mist é Chris Genovese. Nessa hora, eles atiram na Hit Girl e ela acaba caindo do galpão lá pela janela, enquanto eles começam a torturar e eletrocutar
o Kick-Ass pra tentar descobrir quem é aquele cara, o que ele sabe sobre o Big Daddy. E em outra sala eles espancam muito o Big Daddy pra ele revelar também o que ele tá fazendo ali, por que ele quer matar o Genovese, quem ele é, da onde ele veio, pra quem ele trabalha, esse tipo de coisa. E ele não conta, ele fica quieto. Mas chega um momento que ele não aguenta e ele tá praticamente morrendo de tanto que ele apanhou, de tanto que ele tá sangrando. E ele conta toda a verdade. Só que a verdade é a seguinte: essa historinha de que ele era um ex-policial, isso daí é mentira. Ele inventou isso daí, mas a verdade é que ele era um nerd que tinha um trabalho que ele odiava. Ele tinha uma esposa que ele odiava. A vida dele era uma bosta e ele não aguentava mais viver a mesma rotina todo dia. E como ele era viciado em história em quadrinho, ele acabou raptando, sequestrando a própria filha, que ainda era um bebê, pra levar ela junto, pra ela ter uma vida diferente. Ele não queria que ela fosse daquelas garotas que gostam de boneca e tal. Ele queria que ela fosse especial, que ela fosse totalmente diferente. E ele se mantinha em questão de dinheiro porque ele vendia algumas raridades de história em quadrinho. Tanto que ele abre uma maleta, a gente vê tipo primeiro volume do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, tem um monte de coisa ali que é muito valiosa. E com isso ele vendia e conseguia sobreviver junto com a filha dele. Essa história nem a Hit Girl não sabia. Então o Genovese pega e dá um tiro na cabeça do Big Daddy e ele morre. Os capangas dele ficam ali para espancar o Kick-Ass. Mas como a Hit Girl sempre usava um colete à prova de balas, ela volta, lógico que ela não tinha morrido, e ela volta e mata todo mundo que tá ali. E agora ela e o Kick-Ass, eles querem vingança contra o Chris, o Red Mist, e o pai dele. Primeiro, o Kick-Ass vai atrás do Chris e eles se encontram e o Kick-Ass espanca demais o Chris e ele fica completamente desacordado e inconsciente ali. E enquanto isso, a Hit Girl vai atrás do Genovese e ela chega matando todo mundo. É uma carnificina total assim. Só que quando ela encontra o Genovese, ela acaba apanhando e bem na hora o Kick-Ass chega com a arma que ele conseguiu do Chris e ele dá um tiro nos testículos do Genovese, enquanto a Hit Girl mata ele com uma facada no crânio. Depois disso, a cidade fica completamente livre da máfia e a Mindy já não quer mais ser a Hit Girl, então ela vai para procurar a mãe dela, que ela não conhecia desde que era bebê, né? Ela encontra e começa a viver junto com a mãe e com o padrasto. E o Dave, ele volta pra casa e pra escola. Ele acaba se dando bem mal com a Kate, porque ele revela que ele não era gay, que ele fazia isso só pra se aproximar dela. E ela ficou inconformada e xingou ele de um monte de coisa. Inclusive mandou um cara espancar ele. Mas ele não se sente mal, porque ele inspirou muita gente a fazer o bem e a se tornar super-heróis. O epílogo mostra que o Chris tá vivo e com raiva, com um uniforme novo e mandando uma mensagem pro Kick-Ass falando que ele vai caçar ele, custe o que custar. E é desse jeito que acaba a história. O que eu acho dessa história é muito boa, muito mesmo. A evolução do Dave como pessoa e como herói é muito boa, muito bem desenvolvida. O jeito que ele se sente quando ele tá com o uniforme, quando ele tá mesmo na escola com o uniforme por baixo da roupa normal dele, é bem legal de ver isso daí. Ele é cheio de referência, ele é bem violento, mas eu achei bem legal isso. É muito massa você ver uma garotinha de 10 anos fatiando a cabeça de um cara. Eu acho que é uma das poucas HQs que a arte do John Romita Jr. não me incomoda. Eu acho que ela casa bem com a história, com a ideia que eles tentaram passar. Em 2010 teve uma versão pro cinema dessa HQ, do Kick-Ass, quebrando tudo. Teve também 2 anos depois a versão do Kick-Ass 2, que aí já é outra coisa. Mas o primeiro filme realmente é muito bom. Eu sinceramente fico em dúvida de qual versão é melhor. Por pouco eu ainda escolho a versão da HQ, que eu acho que é um pouco melhor do que a do filme. Tem várias diferenças, o começo é igual, tem cenas iguais, mas da metade pra frente, principalmente o final, algumas coisas são bem diferentes do filme com a HQ. A história dele com a Kate é bem diferente.
e a história do Big Daddy, que no filme é uma coisa só, é uma história só. E na HQ a gente acabou vendo aí que na verdade tem coisa diferente. Foi anunciado há pouco tempo aí também que Kick-Ass vai ter uma volta para as revistas mensais, tanto com uma revista do Kick-Ass quanto com uma revista solo da Hit Girl, o que é uma ótima novidade. E para encerrar, se vocês quiserem uma camiseta de super-herói, vai ter o link da loja Pano de Vela aqui embaixo, do site deles. E também da página no Facebook, se vocês quiserem algum travesseiro, chaveiro, tapa-olho, qualquer outro tipo de produto. Se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal. Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam, se vocês leram a HQ. Ou se vocês assistiram o filme, o que vocês acharam da diferença entre os dois. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais. Para você que gosta de bonecos e miniaturas, acesse o site mundodasminiaturas.com.br. Na hora da compra, use o código de cupom NERDALLSTARS10 e ganhe 10% de desconto em todo o site.